Bom, tudo bem com vocês, turma? Hoje eu vou falar sobre função de segundo grau. Então, a gente está na primeira parte do capítulo 3. Então, o capítulo 3 vai falar sobre função de segundo grau e dar alguns exemplos para vocês. E é nisso que eu vou focar hoje, então, durante a nossa aula de hoje. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre a função de segundo grau é que ela pode ser chamada de função de segundo grau ou função quadrática, porque tem o x ao quadrado, etc. E aí a gente pode dizer também que agora que vou aproveitar e colocar minha caneta aqui. Agora que vocês viram um pouco sobre as funções de primeiro grau, entre outras, a gente vai falar um pouquinho sobre a de segundo grau. Ela é chamada de função polinomial de segundo grau ou quadrática, pois as relações entre a variável dependente e a variável independente são expressas por polinômios de segundo grau. Então, é basicamente essa história da função de segundo grau que a gente tem. E aí, a gente pode dizer também que a função de segundo grau ou função quadrática, ela é descrita da seguinte forma: f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, diferentemente da função de primeiro grau, que a gente tinha f de x é igual a ax mais b, essa daqui tem um elemento a mais. Então, são 3 termos e para a gente ter uma função de segundo grau, o elemento A tem que ser diferente de zero, esse não pode ser zerado, e A, B e C tem que ser números reais. Então, aqui a gente tem essa função aqui, o A não pode ser igual a zero, diferente. Aí o B e o C e o A também tem que ser números reais para que seja considerado uma função de segundo grau. Porque segundo grau é que tem um do x elevado ao quadrado. E se o A for igual a zero, não vai existir esse elemento. E aí ela acaba não sendo uma função de segundo grau, né? Que aí vocês percebem. Então, para as equações de segundo grau, as funções de segundo grau ou quadráticas, elas têm utilizações, né? São utilizados algumas equações para encontrar o x. Então, algumas fórmulas são utilizadas. Então, primeira coisa que vocês têm que ter claro, igual eu tinha mostrado agora, é saber a nomenclatura de cada um desses termos. Então, este termo que está aqui vai ser sempre A, este termo aqui vai ser sempre o B, e o próximo termo também vai ser sempre o C. Primeiro, a gente tem que saber o discriminante. Então, ele é sempre dito como o delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, a gente ignora o x, que é o que a gente está tentando descobrir, para conseguir encontrar essas questões, né? Encontrar esse termo. Então, tá. Você foi lá, tinha uma função qualquer de primeiro grau, de segundo grau, e aí você quer descobrir os valores de x. A primeira coisa que você faz é descobrir o discriminante, então descobrir o valor de delta. Qual vai ser o valor de delta da nossa função? E aí eu faço a substituição, todos esses que estão em vermelho vão para ser substituídos aqui, e aí a gente vai ter um resultado. Depois que a gente tiver esse resultado desse delta, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b, e aí temos mais ou menos raiz de delta, que foi encontrada aqui, tudo isso dividido por 2a. Então, aí você me pergunta, por que que a gente tem mais ou menos raiz de delta? Vai ser porque, como é uma função de segundo grau, a gente tem dois valores de x aqui. Então, pode ter, né? Então, aqui a gente tem que x1
colocar um aqui embaixo. É igual a menos B mais raiz de delta dividido por 2A. E aí a gente também tem o x2, que vai ser igual a menos B menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2A. Então, isso daqui significa, né, mais ou menos que vão ser dois valores de x. Então, a gente tem um valor de x para quando menos b estiver sendo somado com mais raiz de delta e outro para menos b estar subtraindo também da raiz de delta. Então, são estes os valores que a gente tem possíveis da equação de segundo grau ou equação quadrática. E aí a gente vai agora um pouco mais a fundo nessas questões da função de segundo grau ou função quadrática. Então, a primeira coisa que eu tenho para vocês hoje é exemplo de funções quadráticas. Então, a gente não vai chegar a resolver esse exercício agora, mas é só para vocês terem claro, né? Os valores aqui que a gente vai ter. Então, por exemplo, eu tenho f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. E aí, a gente começa, né? Pode começar para ficar mais fácil, e aí depois vocês vão acostumando, é fazer sempre... Opa, vou deixar aqui. Aqui eu vou deixar mais alto. Maior. Colocar o valor de A, então, acho que eu vou deixar o A assim. Não, melhor eu deixar assim mesmo, do jeito que tá. Então, o nosso A, que aqui é igual a quanto? Então, o A, a gente sabe que o termo de A está aqui. Nesse caso, como não tem nada, a gente sabe que é 1, porque 1 vezes qualquer número vai ser esse número mesmo. E aí, aqui a gente coloca como 1. E aí, temos também o B, que é igual a, então, é esse termo aqui. E como a gente sabe, o polinômio de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c, como isso daqui é um menos, a gente sabe que o b, nesse caso, vai ser igual a menos 3. E aí, a gente tem também o c, que nesse caso aqui vai ser igual a 4. Então, é isso aqui que a gente tem sobre a exemplo de função quadrática. Então, ele tem o A, B e C, então todos eles são relacionados aos números reais, e aí o A é diferente de zero. Então, sim, esta função aqui é uma função quadrática que a gente tem. Agora, vamos para outro exemplo. Então, a gente tem aqui y, e como vocês sabem, o y ele pode ser igual a f de x. Então, tanto faz o y quanto o f de x nesse caso. Igual a menos x ao quadrado mais 3 sobre 2x. E aí, aqui eu tenho que o a vai ser igual a... Então, analisando toda essa questão aqui, aqui não tem nada, então fica ele mesmo. E aí fica menos 1, nesse caso aqui, porque tem esse símbolo aqui negativo. E aí, aqui eu tenho também o b igual a 3 sobre 2.
E nesse caso aqui, o C, como vocês estão vendo aqui, vai ser igual a 0. Então, quando a gente faz essas questões aqui, quadráticas, a gente tem, quando não tem nada, é igual a 0 no valor que a gente tem do momento. E aí, uma coisa que vocês podem perguntar é: mas pode não ter C ou ter um C igual a 0? A resposta é sim, que pode, porque nas questões que a gente viu, né, anteriormente, é que a nossa única condição em relação a isso era ter A diferente de 0, mas o C não tem problema. A única questão sobre o C é que ele tem que ser um número real. Então, a partir do momento que a gente sabe que ele é um número real, tá tudo ok, tranquilo aqui. E é mais isso mesmo sobre estes dois exemplos. E aí, a gente tem mais um exemplo aqui. E esse exemplo é uma equação de segundo grau, então a gente tem f de x é igual a 7x. Na teoria, a gente tem aqui a igual a... Então, o a ele vai estar sempre junto com x ao quadrado. A gente tem x ao quadrado? Não. Então, nesse caso, o a é 0. E aí, o b é igual a 7x. Opa, 7x não, 7. E o c é igual a 0 também. Bom, nesse caso, a questão não é uma equação de segundo grau, porque, como vocês veem aqui, o a é igual a 0. E, opa, tem que apagar aqui para vocês conseguirem ver. O a é igual a 0. E os nossos pré-requisitos são que a tem que ser diferente de 0 para ser considerada uma equação de segundo grau. Então, por conta disso, não, pois a igual a 0. Agora vamos para mais algumas coisas. E aí vamos para a função de segundo grau, né? Agora mais da questão. A partir da função de segundo grau, a gente pode fazer um gráfico de uma parábola. Então, mostrando para vocês rapidamente, os tipos de parábola que a gente pode ter para a equação de segundo grau. A gente pode ter esses dois estilos, né? Essas duas possibilidades. E aí aqui, colocar para vocês. Então aqui, considerem isso como se fosse nosso vértice, que é o ponto maior ou o ponto menor. E aí, aqui são umas dicas para vocês já saberem logo de cara, terem uma ideia de como é que vai ser o desenho da nossa equação de segundo grau. Então, se vocês tiverem o A maior que 0, vai ser côncava para cima. Então, a concavidade vai ser para cima. E aí, se o A estiver por menor que 0, vai ser côncava para baixo.
Então, essas são as dicas que eu tenho para vocês em relação aos gráficos. Então, se o A for maior que zero, côncava para cima, e se o A for menor que zero, côncava para baixo. E aí agora, eu tenho uma diquinha para vocês aqui, que é uma coisa que sempre me ajuda, em relação aos sinais, que foi uma dica que eu acho que eu aprendi com a minha professora. Então, em relação ao maior e menor, às vezes, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer assim, o seguinte. Então, aqui eu tenho os dois sinais, e aí uma coisa que pode ser um macetezinho como é que eu sei se é maior ou menor? Você faz tipo um risquinho aqui. Então, imaginário, né? Isso daqui. Então, aqui ele vira um 7, aí você faz a mesma coisa dos dois lados. Então, isso daqui vira um 7 e isso daqui vira um 4. Então, se ele virou um 7 é maior, se ele virou 4 é menor. E é essa a principal dica que eu tenho para vocês aqui, que pode ajudar em algumas definições e etc. Agora, a gente vai para o esboço do gráfico. Então, como vocês sabem, a partir da função de segundo grau, a gente pode fazer uma parábola. E aí, como é que a gente pode fazer isso? São duas etapas, então, a gente tem a etapa das raízes e a etapa dos vértices. Então, primeira coisa que a gente faz é fazer o f de x igual a zero, e a partir daí a gente terá as intersecções com o eixo x e também fazendo f de zero igual a c, que a gente vai encontrar com relação à intersecção com y também. Então, aqui eu vou fazer um gráfico aqui mais ou menos para vocês. Então, tentar fazer o mais bonitinho possível. Então, tá, por exemplo. Preto, mas já foi. Aqui eu tenho um y qualquer. Então, suponhamos que tenhamos um gráfico aqui, nesse formato. Então, as raízes da nossa função vão ser os pontos, deixa em azul, que for tocado, então, nos eixos. Então, primeiro eu tenho aqui o eixo x e o eixo y. Então, por exemplo, as raízes da função vão ser os pontos em que a nossa parábola vai tocar no eixo x. Então, como vocês veem aqui, ela toca aqui. Então, vou chamar isso daqui de x1. E ela toca aqui também. E aí, eu chamo aqui de x2. O ponto é mais nessa questão mesmo, das raízes. E aí, o C, ele vai ser o ponto, sempre vai ser por aqui, mais ou menos. Então, aqui vai ser considerado C da nossa função. Então, a gente já sabe aqui que esse pontinho aqui do C x vai ser zero, então vou fazer uma setinha aqui. Vai ser sempre em x vai ser igual a zero e em y vai ser igual a c, para encontrar essa questão. Que aí a gente já tem a definição. E outra coisa também que a gente já pode saber nesse desenho aqui é que o A vai ser igual ou maior que zero, porque a concavidade dele tá para cima. E aí aqui vamos para a próxima etapa. Então, primeira coisa para fazer o gráfico é fazer f de x é igual a zero, e que é na questão para encontrar o x, x1 e x2, e aí também a gente vai ter o valor de c, que é isso daqui. A gente tem também o vértice, que é o ponto de máximo ou ponto de mínimo do nosso gráfico. Então, fazendo aqui novamente para vocês o desenho de antes, mais ou menos. Então, aqui é x, y,
E aí, com todas as questões que a gente já abordou anteriormente, é, por exemplo, aqui. Então, eu já sei que esse ponto aqui é 0C. Isso daqui é x1. Isso daqui é x2. São alguns exemplos, tá? Tipo, são nomenclaturas imaginárias. E o vértice, como é o ponto máximo ou o ponto mínimo do nosso gráfico, como é uma função de segundo grau, esse gráfico vai, ó, até pra cá, mas ele nunca vai voltar a ser esse ponto. Então, o vértice nesse caso aqui vai ser, por exemplo, aqui. O vértice da nossa função, que é o ponto máximo que a gente tem, ou no caso, nesse caso aqui, um mínimo do nosso gráfico. E aí, para vocês conseguirem saber um pouquinho melhor da questão dos gráficos, dos vértices, é que para encontrar o vértice, a gente sempre vai ter, então, o x do vértice igual a menos b dividido por 2a e o y do vértice vai ser igual a menos delta dividido por 4a. Então, sabendo esses pontos aqui, você já consegue desenhar o gráfico de forma correta. Então, você já tem uma noção de como o gráfico vai se comportar e em todas essas questões também de como é que vai funcionar em relação a concavidade, e aí como é que você pode fazer toda essa questão mesmo. E é isso. Então, as coordenadas do vértice são essas duas coordenadas aqui, e juntando as duas a gente tem esse ponto aqui. Então, por exemplo, aqui é o x do vértice e aqui o y do vértice. Pronto. Agora que vocês já têm uma noção de toda essa questão do que é função de segundo grau, a gente vai fazer um exemplo colocando tudo que a gente viu até agora na prática. Então, vou tentar fazer o mais fácil possível para vocês. Então, aqui a primeira coisa que a gente faz é, tendo a seguinte função aqui, a gente resolve tudo, a solução disso. Então, y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. E aí, o que eu quero que aconteça aqui é, vamos descobrir o valor de x e aí depois montar o nosso gráfico em relação a isso. Então, eu sei que o a, nesse caso, é igual a 1, porque aqui não tem mais nada em relação a isso. Eu sei também que o b é igual a menos 4. O sinal a gente sempre leva junto, tá? E eu sei que o c é igual a 3. Se é mais, não precisa colocar, porque aí ele já é necessariamente positivo. Então, vamos para a próxima parte, das raízes. Então, eu vou colocar aqui no cantinho como uma colinha pra gente. A igual a 1. B igual a menos 4. E C igual a 3. Então, a primeira coisa que a gente faz para resolver as raízes é resolver o nosso delta. Então, como vocês viram anteriormente, o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que vai ser igual a. Então, o b
menos 4. Então, a gente pode deixar assim, ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, nesse caso aqui, vezes 1, vezes o C, que é 3. Então, como vocês estão percebendo aqui, a gente tem menos 4 ao quadrado. Como vocês sabem, menos com menos fica mais, então menos 4 vezes menos 4 fica mais. E 4 vezes 4 é 16. Então, a gente tem aqui 16 menos. E aí, a gente tem 4 vezes 1, que é 4, vezes 3, que é igual a 12. Aqui, a gente já tem a resposta do nosso delta, que vai ser igual a 4. Então, a gente tem aqui, delta igual a 4, A, B e C aqui os valores. Agora, a gente sabe também que o x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que a gente já tem, dividido por 2a. Então, vou separá-los aqui em x1 e x2. Então, x1 eu vou colocar como se fosse menos b mais raiz de delta. Então, menos o b mais raiz de delta dividido por 2a. Tá, organizando. Tá aqui, a menos b. Pronto. Então, isso daqui, nesse caso aqui, vai ser igual a menos b. Então, menos, e o b é menos 4. E aí, eu vou colocar entre parênteses por enquanto, mais raiz de delta. Então, o delta a gente resolveu agora, que é igual a 4. E tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é o A. E aí, agora eu tenho menos 4 vai ser igual a 4. E aí, eu tenho mais a raiz quadrada de 4, que é aquele número que duas vezes, aquele número que vezes ele mesmo vai dar. Isso vai ser o próprio 2, então. E aí, 2 vezes 1, 2. Então, beleza. Aí, aqui eu tenho 4 mais 2, 6, dividido por 2. E isso daqui vai ser igual a 3. Então, a gente tem a nossa primeira raiz aqui. E agora, vamos resolver a segunda raiz, que vai ser igual a menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Então, aqui, o menos 4 menos raiz de 4 dividido por 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho menos com menos 4 dá 4 positivo, menos raiz de 4, que é 2, e aí dividido por 2. Então, 4 menos 2 dá 2, dividido por 2, que vai ser igual a 1. Então, aqui nós temos as nossas duas raízes, então. A gente tem aqui o nosso 3 e o nosso 1, que são as primeiras etapas da nossa
resolução. Agora, para a gente descobrir a questão dos vértices. Então, como eu disse para vocês, os vértices, eles têm uma formulazinha deles. Então, o vértice a gente coloca primeiro aqui, né? Vou colocar para vocês. Então, XZ é menos B dividido por 2A. E aí, o YV é igual a menos delta dividido por 4A. Então, primeiro vamos resolver aqui o X. Então, o B, como vocês já sabem, é menos 4, então fica menos 4. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, aqui, menos 4 dá 4, dividido por 2. Então, nesse caso aqui, a resposta é 2. E aí, o delta que a gente teve lá, vamos voltar. Então, primeiro menos, cadê o delta? O delta é 4, que a gente obteve ele aqui. Então, menos 4 dividido por 4 vezes 1. Então, aqui fica menos 4 dividido por 4, que é igual a menos 1. Então, aqui estão os nossos vértices, 2 e menos 1. Agora que vocês, já tem tudo programado, eu vou desenhar aqui desse ladinho o nosso gráfico pronto. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é que o A, ele é maior que 0. Então, logo, a gente tem que ele vai ter uma concavidade assim. O desenho vai ser assim, da nossa função. Vou deixar assim. Bom, como eu tô fazendo aqui a mão, ele não vai ter umas métricas muito certas, mas eu vou colocar mais ou menos aqui. Então, quando vocês forem fazer, façam sempre com a régua, porque aí fica mais fácil. Então, vou fazer menos 1, então aqui x, e aí aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, por exemplo, e aí aqui 1, 2, então, aqui tudo isso é negativo, menos 3. E aí a mesma coisa para cima. Isso é para 2, 3, 4. Então tá. Eu tenho aqui eixo X, o eixo X, o eixo Y. Aqui eles continuam, então vou colocar aqui menos 2 também. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai marcar aquilo que a gente tem. Então, eu vou marcar aqui para vocês, por exemplo, primeira coisa que a gente vai marcar. Então, nesse momento vai ser o C. Então, a gente já sabe que o C, ele fica em 0C no eixo Y. E nesse caso aqui é o 3. Então, quando o X é igual a 0, o valor é aqui. Esse é o nosso primeiro pontinho que a gente tem aqui. E aí, a gente tem também os pontos das raízes de x1 e x2. Então, vamos voltar aqui para descobrir. Então,
Um é 3 e o outro é 1, beleza. Então, vou lá, marco aqui, que são as raízes, são os pontos em que cruzam o eixo X. Beleza? Então, a gente já tem, cadê aqui? Tá, como x1 e x2, beleza. Então, aqui é o x2 e aqui x1. E aí, a última coisa que tá faltando é o nosso vértice, que eu sei que o vértice, nesse caso, vai ser no x, o vértice no x vai ser igual a 2, então já tá marcado aqui. E no y é igual a menos 1, aí o que que eu faço? Eu prolongo aqui até esses dois pontos se tocarem. Então, aqui temos o ponto do vértice. E aí, agora, a partir desses pontos aqui que eu tenho, então, eu marquei aqui a intersecção de y com c, x1 e x2, o vértice, agora é só ligar tudo isso. Então, o meu desenho não vai ficar tão certo, porque por causa da medida, mas é mais para vocês terem uma ideia. E assim que é o nosso gráfico da parábola. Então, é isso. Esse é o exercício resolvido. E aí, assim, ele vai até inteiro. Então, a partir desses pontos aqui, vocês têm uma noção de como é que vai funcionar o gráfico. E é isso, então, da aula de hoje que eu tinha para vocês sobre as funções de segundo grau. Então, como vocês puderam perceber aqui, o gráfico, como ele é maior que zero, o A, ele ficou nessa concavidade desse jeito mesmo, mas isso é só para ajudar vocês a visualizarem antes de fazer o desenho. E é isso. Então, muito obrigada. Qualquer dúvida eu vou estar sempre à disposição e até a próxima aula. Então, peraí. E tchau, tchau.